Olá, irmãos. Quem nunca se deparou com a seguinte pergunta: Deus existe? Se existir, me prove. Essa pergunta geralmente é muito feita por ateus, né? E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um argumento, tá? Uma prova científica que você comprova a existência de Deus, tá bom? Bom, esse aqui é o canal Teofísica, meu nome é Elbert, eu sou doutorando no último período de Física na área da cosmologia. Bom, antes de falar o próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a queda da muralha de Jericó, tá bom? Então eu vou estar mostrando como as vozes dos soldados contribuíram, foi fundamental para a queda da muralha, tá? Então eu vou estar falando qual o fenômeno físico responsável por essa queda, vou entrar em detalhezinho para vocês, tá bom? Antes de falar o conteúdo principal, não esqueça de deixar o like, tá? Se você gostou, e de se inscrever no canal, porque é importante um canal que fala sobre ciência e religião crescer, ter notoriedade, porque isso até vai incentivar outras pessoas da área da ciência, que também são cristãos, a fazer vídeos também. Então vamos lá então. Bom, antes de falar da prova da existência de Deus, eu vou começar primeiro a falar alguns critérios, né, tá? Algumas, como é que eu posso dizer, algumas teorias que as pessoas tentam provar a existência de Deus, tá? Alguns cientistas e criacionistas, o que são criacionistas? São pessoas que tentam provar a existência de Deus por meio de alguma lei física, de alguma coisa que está na natureza, tá bom? E essas pessoas, elas tentam, um dos principais argumentos que elas tentam usar é o ajuste fino, tá? É a teoria do ajuste fino. O que é essa teoria do ajuste fino? A teoria é o seguinte: na ciência, eles comprovaram que, estatisticamente, a chance do nosso universo existir como ele é muito pequena. Tá? Por quê? Porque se a força da gravidade, a constante da gravidade, fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, se eu não me engano, até a quarta ordem de grandeza, tá? Não teria como o nosso universo ser como ele é agora. Tá bom? A vida, então, gente, se para o universo já era pequeno, então para a vida, então, a probabilidade é muito menor ainda. Aí, esses criacionistas, eles pegam esses conceitos, também pegam outras coisas também que relaciona com a distância, igual tá aqui, né? A distância e a relação que o Sol tem com a Terra, a inclinação da Terra, foi fundamental para ter vida. Se fosse um pouquinho mais inclinado ou menos inclinado, não teria. Tem essa relação do tamanho da Lua com a rotação, isso é verdade, porque a Lua, ela ajuda na forma como a Terra vai girar. Então, se a rotação fosse diferente, não teria vida, tá? Tem a questão também das condições atmosféricas, crosta. Isso tudo que está aqui, gente, tudo que eles falam é verdadeiro, tá bom? Se tivesse, gente, uma coisinha diferente, não teria vida na Terra. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo comentando mais com calma sobre ajuste fino, é só colocar nos comentários aí, tá bom? Mas infelizmente, gente, você tentar provar a existência de Deus através da ciência, por exemplo, utilizando ajuste fino, há dois problemas. O primeiro problema é que, apesar da estatística ser pequena, o cientista ainda pode dar ela o crédito das coisas que estão existindo. Se você for conversar com um físico, por exemplo, e for falar do ajuste fino, falar, tá vendo, a probabilidade é pequena. Aí o cara pode falar, tá, mas é pequena, mas há probabilidade, isto há chance de ocorrer. Entendeu? Então, se o cara for teimoso e bater o pé, você tentar mostrar várias coisas, vários ajustes, mostrar que a probabilidade de cair muito a zero, que é quase impossível e tal, o cara pode bater o pé e falar, ó, mas há uma probabilidade e isso pode acontecer. Entendeu? Então, esse aí é um dos problemas. Não tem como, se um cara for irredutível, não tem como você convencê-lo do contrário, tá? Mas tem um segundo problema, que é, imagine que você consiga convencê-lo do contrário. O cara chega assim, não, realmente a probabilidade é muito pequena, você me convenceu. Se esse cara for, por exemplo, um budista, o que ele pode fazer? Ele pode pegar a ideia do ajuste fino e falar que
quem fez isso tudo foi o Deus dele. Então o budista pode falar que foi o Buda que criou, os pessoal do, sei lá, Deus Óreo pode falar, o cara do Deus Brahma pode falar, até o satanista pode falar que foi o diabo que fez. Entendeu? Então, assim, o problema de você explicar, tá, a existência de Deus, né, que o universo teve um criador, é que você não tem como falar que aquele criador é o nosso Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do Elbert. Entendeu? Então, assim, tem essa dificuldade, tá bom? Bom, então tem uma outra alternativa, sem ser usando a ciência, tá? Que foram usado muitos pessoal antigamente, da Idade Média. Por exemplo, o Agostinho, ele tenta, através do livro Livre-Arbítrio, tá? Um livro muito bom, ele tenta explicar a existência de Deus, mas usando, vamos assim dizer, a filosofia, tá bom? E para ele tentar explicar a existência de Deus, ele tenta usar metafísica para explicar. Ele tenta, eu não vou entrar em muito detalhe, até coloquei um lembrete aqui para mim, senão o vídeo vai passar mais de 30 minutos, eu quero fazer ele em 10 no máximo. Mas ele tenta usar a questão dos sentidos, tá? Ele pega os sentidos humanos, tatos, aí ele vai especificando, depois chega o intelecto e por fim ele chega e mostra que Deus existe, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas resumindo, ele tenta explicar por meio da filosofia. Mas infelizmente, esse problema do Agostinho, esse método do Agostinho cai no mesmo problema anterior. Mesmo que você consiga provar a existência de Deus por meio da filosofia, uma pessoa de outra religião pode falar que no final você usa a filosofia, usa o método Agostinho e chega no Deus dele. Tá bom? Então, um devoto de Horus pode falar que foi Horus que criou. Um devoto de Brahma pode falar que Brahma que criou. E assim vai. Entendeu? Então, aí fica a dúvida. Bom, se a gente não pode usar a física e a gente não pode, vamos assim, usar a filosofia, então como a gente prova a existência de Deus? O mais interessante é o seguinte, a prova, gente, está, principalmente que nós somos cristãos, está mais acessível do que você imagina, tá bom? Para provar que Deus existe, basta você provar a existência de Jesus Cristo, tá bom? Nós cristãos sabemos que Jesus, ele é Deus que se fez homem, como a gente pode ver desses versículos, né? Então, vamos lá. Se um ateu chegar para você e perguntar, Deus existe? Você fala sim. Ele, como? Prova então. Fala assim, porque Jesus existiu. E você provar que Jesus existiu é uma coisa tão bem consolidada, Jesus é uma figura tão bem aceita a sua existência que nem os ateus são capazes de falar que não existiu. Mas se ele questionar a existência de Jesus, no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês provas de que o Jesus existiu mesmo, tá bom? Como homem histórico, aquilo dali aconteceu. Mas primeiro você prova que Jesus existiu, você falou, prova que Deus existe, que Jesus existiu e Jesus é Deus. E como é que você prova que Jesus é Deus? Bom, basta você pegar um livro da Bíblia, que é João, tá? O Evangelho de João. Aí está escrito assim, o Evangelho e a primeira carta, né? Está escrito assim, no princípio era aquele que é a palavra, no caso Jesus Cristo. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Isso aí mostrando que Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele era Deus, ele era homem. Então ele tem essa dualidade, tá? E todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio carne e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que agora está no mundo, né? E por fim o próprio Jesus ele confessou, tá? No Evangelho de João 10:30, que fala, eu e o Pai somos um. Então, gente, para você provar para qualquer ateu que Deus existe, basta você provar que Jesus existe. E isso é maravilhoso, porque uma vez que você prova que Jesus existe, você já prega a palavra pro ateu. Você fala, Jesus é Deus, ele veio, morreu por nossos pecados. Aí você prega o mapa romano, tá? Você pega o mapa romano, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você fala que
Jesus te ama, que morreu pelo nosso pecado. Então você aproveita a oportunidade da dúvida ou do questionamento de um ateu se Deus existe. Você fala que Deus existe sim e que Jesus é Deus e aproveita e você já prega para ele. Entendeu? Então isso é uma ótima oportunidade. E como a gente prova que Jesus existiu? Aí nós vamos ver aqui, tem um artigo da UOL. Quem não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa eu ver aqui. Tem um artigo aqui da Super Interessante, mas tem muitos canais no YouTube que fala da existência. Eu quis mostrar aqui para vocês verem que eu estou pegando de uma fonte, tá? Bom, então uma das formas que você tem de provar que Jesus existiu é através do Evangelho, tá? E você mostra que o Evangelho ele está correto porque algumas figuras que estão lá, igual que o Pôncio Pilatos, existiu. Então a história mostra que esses homens existiram, tá? Agora, se um ateu falar, mas está na Bíblia, não vale a Bíblia, você pode falar que há relato de Jesus Cristo, tá? De pessoas que não são cristãs, como o historiador judeu Flávio Joséfo e do romano Tácito. Tá? Esses caras escreveram sobre Jesus 100 anos depois de Cristo. Tá? E eles falam que Jesus existiu e que ele morreu por volta dos 30 anos. E essas datas batem certinho com o que está escrito nos evangelhos. Tá bom? Se você for no YouTube, tem um historiador, se eu não me engano é Rodrigo, ele é bem famoso, tá? Um arqueólogo, que ele fala também sobre isso. Tá bom? Então é bem fácil você colocar no YouTube provas que Jesus existiu, você vai achar um vasto material, inclusive esses aqui até bem mais detalhado do que eu. Tá bom, irmãos? Então eu espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer um vídeo curtinho. Então se você quiser provar a existência de Deus, basta você provar a existência de Jesus e aproveita a situação e evangelize o vosso questionador. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.